E aí, pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou resolver para você esse exercício sobre lei dos cossenos. Nesse exercício ele te dá um paralelograma com os lados 2 raiz de 3 e 6 centímetros e com um ângulo agudo de 30 graus. E pede para calcular a diagonal maior e a diagonal menor. Beleza? É isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para a aula! Pessoal, resolvendo esse exercício então, acompanhe o que ele diz. Ele fala assim, ó, dois lados consecutivos de um paralelogramo medem 6 centímetros e 2 raiz de 3 centímetros. Então tá aqui os lados consecutivos. Se cada ângulo agudo do paralelogramo mede 30 graus, então ângulo agudo é esse, é claro, esse aqui não é ângulo agudo, né? Mede 30 graus. Calcule a medida das diagonais, ou seja, ele quer saber quanto mede as duas diagonais do paralelogramo, tudo bem? Então, a primeira diagonal que nós vamos calcular é essa aqui, ó. Vou fazer de vermelho. É essa diagonal, tudo bem? A segunda diagonal é essa aqui, ó. Tá? Só que essa aí vai ficar para depois. Vamos começar com essa aqui. Então, quando eu passo essa diagonal aqui, e eu vou chamar ela de diagonal menor, vou chamar ela de letra D, tá? Vou pintar o triângulo que ficou formado aqui de amarelo. Veja que nesse triângulo, novamente, eu posso aplicar a lei do cosseno. E por que que eu posso aplicar as leis do cosseno? Porque eu tenho, nesse triângulo aqui, ó, com essa base vermelha, eu tenho um lado, eu tenho o outro lado e eu tenho o ângulo compreendido entre eles. Você só pode aplicar a lei dos cossenos se o ângulo compreendido estiver entre os lados que você conhece aqui. Tudo bem? Para achar a medida do lado oposto. Então, lembrando lá, ó, nós temos que a lei dos cossenos é a ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno do ângulo alfa. Tudo bem? Essa aqui é a regra básica que nós fizemos lá na primeira aula na teoria. Agora eu vou substituir. Lembrando, o lado oposto ao ângulo sempre é o que vai entrar no lugar da letra A. Então aqui vai ficar d ao quadrado igual. O b você pode escolher qualquer um dos dois valores. Eu vou escolher 2 raiz de 3. Então aqui vai ter 2 raiz de 3 ao quadrado. Para o c só sobrou 6, então aqui 6 ao quadrado menos 2 vezes o valor de b, 2 raiz de 3, vezes o valor de c, 6, vezes o cosseno de 30 graus. Tudo bem, pessoal? Até aí tranquilo, só substituímos. Agora vamos calcular, ó. D ao quadrado é igual. Aí aqui você tem que lembrar o seguinte, o 2 está elevado ao quadrado e a raiz de 3 também está elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 elevado ao quadrado, corta a raiz com expoente. Então, sobra 3. Mais 6 elevado ao quadrado, 36, menos. Veja que esse 2 eu vou deixar aqui novamente, eu nunca mexo com ele, ó, 2 vezes. Agora eu vou multiplicar, ó, 2 raiz de 3 vezes 6. O que é que você tem que fazer? Você tem que multiplicar os números de fora. 2 vezes 6, 12. 12 o quê? 12 raiz de 3. Vezes, vamos substituir. Quanto é que vale cosseno de 30 graus? Você vai no cantinho e faz. Seno, cosseno. Regra. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. E coloca a raiz quadrada em quem não é 1. Então aqui é a raiz quadrada, aqui raiz quadrada, aqui raiz quadrada e aqui raiz quadrada. Como os ângulos são nessa ordem 30, 45, 60, o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Vem aqui e troca raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Continuando. D ao quadrado
é igual a 4 vezes 3, 12, mais 36, menos... Lembra que eu não multipliquei o 2? Por quê? Porque agora eu posso cancelar aqui, ó. 2 cancela esse 2. O 2 multiplicando, cancela o 2 dividindo. Veja que agora eu tenho 12 raiz de 3 para multiplicar por raiz de 3. Pessoal, agora é o seguinte, você multiplica os números que estão fora. Imagina que na frente dessa raiz aqui, ó, vou fazer aqui, ó, de vermelho, eu tenho o número 1, que é uma raiz de 3. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó, 12 vezes 1, 12. Ou seja, o número de fora vezes o número de fora. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Preserva a raiz e multiplica os números que estão dentro. 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Continuando. D ao quadrado é igual a 12 mais 36, 48, menos 12, vezes, qual é a raiz quadrada de 9? 3. D ao quadrado igual a 48 menos 12 vezes 3. Resolvendo aqui, ó, 12 vezes 3 vai dar 36. 48 tira 36, sobra 12. Agora eu vou passar o expoente 2 em forma de raiz. Isso aqui vai ficar que D é igual a raiz quadrada do número 12. E agora, pessoal, você tem que calcular isso. Como raiz quadrada de 12 não é um número exato, você tem que fatorar o 12. Então, vamos lá em cima, ó, 12, aí faz o risquinho aqui para fatorar. 12 dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Você, como é uma raiz quadrada, você agrupa de 2 em 2, então esse com esse dá 2 elevado ao quadrado, vezes esse que é 3. Continuando aqui em cima, ó, então eu tenho que D é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. O número que tem expoente, ele paga a raiz e sai fora. D é igual a 2. Quem não tem expoente não paga a raiz, então fica preso ali dentro. Perfeito? Com isso, pessoal, nós descobrimos que a diagonal menor mede 2 raízes de 3 centímetros. A próxima agora é achar o valor da diagonal maior. Beleza? Então vamos lá. A nossa meta agora é achar a diagonal maior. Para isso você tem que lembrar o seguinte, ó. Em um paralelogramo, os lados opostos têm a mesma medida, então aqui também vale 2 raiz de 3 centímetros, e os ângulos opostos também têm a mesma medida. Então, se aqui é 30 graus, aqui em cima também é 30 graus. Tudo bem? Agora, outra coisa que você precisa saber, tá? Veja que aqui eu vou ter um ângulo e aqui eu vou ter outro ângulo. E como eles são ângulos opostos, esses ângulos têm a mesma medida. O ângulo aqui é exatamente o ângulo lá. E outra coisa, em um quadrilátero qualquer, a soma dos ângulos internos sempre dá 360. Sempre dá 360 graus a soma dos ângulos de um quadrilátero qualquer. Como aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 30, então os ângulos desse quadrilátero eu já tenho 60 graus. Tudo bem? Vou diminuir isso aí e vai sobrar então 300 graus. Esses 300 graus eu vou dividir nos dois ângulos aqui. Então aqui vai ficar 150 e aqui também vai ficar 150. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir o nosso paralelogramo com a diagonal maior. E vou selecionar esse triângulo aqui embaixo, ó. Deixa eu pintar ele aqui de verde claro. Tá aí? Eu vou selecionar esse triângulo aqui embaixo para eu poder resolver o que eu quero. Então, a diagonal maior eu vou chamar de D grande. D maiúsculo. Aí ficaria aqui assim, ó. Fórmula da lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C quadrado menos
2BC cosseno de um ângulo alfa. Tudo bem? Quem vai entrar no lugar do A é a letra D, que é oposta ao ângulo. Então, vai ficar D ao quadrado é igual. No lugar do B, eu vou colocar 6. 6 ao quadrado. Aqui, 2 raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 6 vezes C, que é 2 raiz de 3, vezes cosseno de 150 graus, que é o ângulo que fica entre os lados desse triângulo que eu pintei. 150 graus. Tudo bem até aí, pessoal? Agora eu vou fazer umas continhas básicas. Então, aqui vai ter o seguinte, ó. D ao quadrado é igual a 36, mais 2 ao quadrado, 4, vezes corta, 3, menos, vou deixar esse 2 quietinho aqui, 6 vezes 2, 12, 12 o quê? 12 raiz de 3. Cosseno, agora é o seguinte, pessoal, eu preciso descobrir o valor de cosseno de 150 graus, tá? Preciso descobrir. Para fazer isso, para ajudar vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Imagine aqui uma circunferência, eu vou fazer aqui, ó. Imagine aí uma circunferência. Vou pegar um lápis aqui que é mais fino. Aqui tem um eixo X, aqui tem um eixo Y. Tudo bem? 150 graus vai ser um ângulo que vai dar mais ou menos aqui, ó. 150 graus. Observa que aqui é 180. Isso quer dizer que você está recuando 30 graus. Ou seja, do 180 você voltou 30 graus. E esse ponto aqui, ele estaria na mesma altura que um ponto do outro lado, que também vale 30 graus. Tudo bem? Com uma diferença. Como o cosseno é medido no eixo X, então você tem que o cosseno de 150 cai aqui no lado negativo, ao passo que o cosseno de 30 cai no lado positivo. O que você teria então? Qual relação você tem? Deixa eu escrever aqui, ó. Cosseno, deixa eu mudar aqui. Mudei. Você tem essa relação aqui, ó. Cosseno de 150 graus é equivalente ao oposto do cosseno de 30 graus. Aí preenche na tabelinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você sabe o quê? Que cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir. No lugar do cosseno de 150, eu vou colocar menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar nossas contas. D ao quadrado é igual a 4 vezes 3, 12, com 36, 48. Esse 2 aqui que está multiplicando vai embora com 2 que está dividindo. Joguinho de sinal, menos vezes menos, mais 12 raiz de 3 vezes raiz de 3. Preserva o 12, multiplica as raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. D ao quadrado é igual a 48 mais 12 vezes 3, 36. D ao quadrado é igual a 48 mais 36, aqui vai dar 70, 84. Passando o 2 em forma de raiz, então nós temos que a diagonal maior é igual à raiz do número 84. Vem aqui no cantinho e fatora o 84. Tudo bem? Então vamos lá. 84 por 2, 42 por 2 dá 21. 21 por 3 dá 7, por 7 dá 1. Como tem que agrupar de 2 em 2, e só o 2 aqui fez parzinho, então isso aqui vai ser 2 ao quadrado vezes. O 3 só tem 1, o 7 só tem 1, então você multiplica 3 vezes 7, 21. Tudo bem?
Finalizando aqui, então, você tem que a diagonal maior é igual, vou fazer uma raiz grande aqui, ó, de 2 ao quadrado vezes 21. O 2 paga porque tem expoente e sai da raiz. O 21 não, então fica 2 raízes de 21 centímetros. Tudo bem, pessoal? E com isso eu finalizo então a resolução desse exercício. Nesse exercício nós calculamos a diagonal maior e também a diagonal menor do paralelogramo. Beleza? Um abraço, bons estudos, até mais. Ah, não esqueça de dar um joinha aí para ajudar o canal. Fui!